Sabe aquela rotina de realizar o backup no SQL Server, onde você tem que acessar a IDE, inserir as credenciais e fazer todo o processo manual? Existem algumas formas de deixar esse processo automático. O SQL Backup Master, por exemplo, é um software que possibilita automatizar todo esse processo de backup no SQL Server, e nesse vídeo eu vou estar explicando como realizar a instalação e configuração do SQL Backup Master. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar o SQL Backup Master. Para isso, a gente vai realizar a pesquisa aqui no Google. Vamos acessar esse primeiro resultado aqui. O link vai estar aqui na descrição para ficar mais fácil. Mas quando você acessar, já vai direto aqui na opção para realizar esse download. A gente vai ser direcionado para uma outra página, onde vão ter algumas informações relevantes, como as plataformas suportadas e as versões do SQL Server que são compatíveis. Vamos clicar aqui na opção para iniciar esse download. E uma vez que o download for concluído, vamos abrir a pasta onde esse arquivo foi baixado. Depois disso, a gente vai executar como administrador. Então, aqui a gente já está com o instalador iniciado. Vamos clicar em próximo. Na sequência, vamos aceitar os termos de uso em próximo. Próximo novamente, aqui vamos deixar na instalação, caminho de instalação padrão mesmo, o diretório. Aqui vamos selecionar então a opção completa de instalação e depois, para iniciar o processo, vamos clicar em Install. Então já foi iniciado o processo de instalação, basta aguardar, não demora muito e a gente já vai realizar essa configuração. Então, como a gente pode perceber, ele já criou aqui o atalho, né, para você abrir quando precisar fazer alguma manutenção, mas nessa primeira vez que você for iniciar, tem essa possibilidade de executar aqui por essa opção dentro do instalador mesmo. Já estamos aqui dentro então do SQL Backup Master. O que acontece? A gente tem várias possibilidades, várias configurações, mas para esse vídeo a gente vai se atentar apenas aquilo que é relevante para este momento. Depois disso a gente já pode criar um novo backup, né? Então aqui essa página inicial vai ser onde vão ficar os backups que estão configurados. Vamos clicar em New Backup aqui em cima ao lado esquerdo. E agora a gente precisa conectar a nossa instância do SQL Server. Para isso, você vai clicar em Choose SQL Server. O sistema vai apresentar aqui a opção de você escolher a instância. Como eu tenho só uma, vou deixar local mesmo. E aqui o tipo de login. Nesse caso, a gente tem a autenticação através do Windows e também a autenticação através do usuário personalizado. Igual quando você vai fazer essa autenticação lá dentro do SQL Server mesmo. Nesse caso, eu estou com o usuário SA, portanto eu vou selecionar essa segunda opção. Então eu vou colocar o usuário e a senha do SQL Server. Independente da opção que você selecionar, vai ser necessário realizar o teste de conexão, clicando em Test SQL Connection. Se ele retornar com sucesso, significa que a gente já pode prosseguir. Caso retorne algum erro, você precisa verificar as credenciais ou se a instância do SQL Server está em execução. Então vamos clicar em OK, depois OK novamente. E como podemos perceber aqui ao lado esquerdo, o sistema já apresentou todas as bases de dados que foram criadas lá no SQL Server, tá? Ele não está exibindo as bases do sistema, mas caso você precise por algum motivo, você clica em Show System Databases e ele vai exibir a Master, a Model e a MSDB. Mas basicamente aqui você seleciona aquelas bases de dados que você deseja realizar esse backup. No caso, suponhamos que eu quero só a base número 1, né, que eu criei de exemplo, e a número 3. Então vão ser só essas duas para esse backup. Depois, ao lado direito, a gente precisa adicionar um destino. Para isso, você vai clicar aqui para adicionar um novo destino, né, aonde que vai ficar alocado esse backup. Para a versão gratuita, a gente tem algumas possibilidades, como por exemplo a local, que a gente vai trabalhar agora, o Dropbox, Box ou FTP. Quando você está trabalhando com a versão paga, você vai ter aí já a possibilidade de alocar isso direto em nuvem. Então a gente vai clicar para aqui, nesse exemplo, local, né, ou network folder, ou seja, a gente vai estar trabalhando com uma pasta local. Depois que a gente seleciona e clica em Select, o que acontece é que o sistema vai apresentar essa outra tela onde a gente precisa selecionar a nossa pasta propriamente dita. Então, para isso, eu vou clicar aqui ao lado direito
E eu já tenho uma pasta criada aqui no disco C, Backup SQL Master. Aí você vai colocar no caminho que for de sua preferência. Tem algumas outras configurações aqui, mas não é o foco para esse momento. A gente vai clicar em OK. Depois disso, a gente já tem então as nossas bases, que queremos que seja realizado esse backup. Temos o destino, né? Mas a gente ainda não disse para o sistema de quando em quanto tempo que é para ser realizado esse backup. Né? Então a gente tem aqui o schedule, que você vai estar agendando esse backup. Então você vai clicar sobre essa opção e o sistema já vai apresentar aqui para você configurar esses agendamentos. Né? Com certeza você tem aqui também o tipo de backup. No caso, a gente quer o backup completo, eu vou marcar essa opção, mas você tem alguns outros tipos de backup que você pode estar trabalhando também. Então, eu quero o backup completo, de 20 em 24 horas, por exemplo, e aqui abaixo você tem os dias da semana que você pode estar realizando esse backup. Então, de acordo com o seu servidor, o teu computador vai estar ligado naquele dia ou não, você pode marcar ou desmarcar essas opções aqui. Tá? Então, eu não uso, por exemplo, na sexta-feira. Então, eu poderia deixar desmarcado. Tá? Depois disso, você tem a possibilidade de escolher um horário que vai ser executado esse backup. Então, aqui no Room Between, a gente pode dizer para o sistema, por exemplo, que seja iniciado todo dia entre as 6 e as 7 horas da manhã, porque o nosso servidor está ligado. Então, ele já mostra uma prévia de como será as próximas execuções. Então, como hoje a gente está no dia 17, amanhã, que é dia 18, às 6 horas da manhã, a gente já vai ter o primeiro backup e assim por diante. Depois que você configurar de acordo com a sua necessidade, você vai clicar em salvar aqui embaixo e a gente já está com o backup configurado. Nós podemos colocar um nome aqui, por exemplo, backup diário. Vamos salvar e a gente já tem aqui o nosso backup. Claro que você pode criar quantas rotinas você desejar, tá? Então o que acontece? Eu vou abrir a pasta aqui agora no disco C do backup e a gente vai iniciar um primeiro backup manual para ficar claro ali como que acontece. Eu já tinha um backup que eu tinha feito anteriormente, eu já tinha feito alguns testes, mas eu vou deletar aqui. Então perceba que essa pasta aqui, disco C, backup, SQL Master, não possui nenhum arquivo agora. Né? O que, que o sistema vai fazer? É como se ele fizesse isso aqui. Ó. Eu vou clicar nesse botão, como você pode perceber, ele já está realizando tanto o backup quanto adicionando para o arquivo compactado esses arquivos da base de dados. Né? Então, a partir daí, ele enviou para essa pasta e já está aqui na pasta local. Tá? Então, agora, quando eu fecho esse sistema do SQL Backup Master, ele já está rodando junto com os demais serviços. Né? Então, ele vai fazer esse processo automaticamente a partir daqui. Porém, tem algo bem importante que vale ressaltar, que esses backups estão alocados apenas no nosso computador. E como qualquer computador ou máquina, a gente tem essa questão de que estamos sujeitos a qualquer imprevisto. Né? Por exemplo, um HD queimar, ou uma queda de energia corromper o nosso banco de dados. Por isso que é extremamente importante. E quando você trabalha com base de dados, né, você trabalhar com essa questão da alocação em nuvem. O próprio sistema já traz para você essa possibilidade de alocar, por exemplo, lá no Google Drive, com a versão paga, na versão gratuita com o Dropbox. Mas caso, por exemplo, você não queira pagar o Google Drive, é, o plano do Backup Master para ter o Google Drive associado, você pode baixar o Google Drive e apontar essa pasta para a nuvem ou para o OneDrive e assim por diante.